O terceiro motivo, né, que a BBC elencou aqui é que lugar de mulher é na política. E aí o Brasil tem uma das taxas mais baixas no mundo de presença das mulheres no Congresso Nacional. De acordo com dados da União Interparlamentar, as mulheres no mundo são 22,6% dos representantes do povo no poder legislativo. E no nosso país elas são somente 8,6%. Mas uma coisa interessante a gente pensar é, mais da metade dos eleitores são mulheres. Por que essas mulheres não estão votando em outras mulheres? E é aí que a gente entra na questão do feminismo de mulheres e política. Né? O feminismo, quando fala sobre mulher na política, é uma coisa obrigatória, é uma coisa assim que precisa ser buscada a unhas e dentes pela sociedade, que as mulheres precisam estar no poder. Essa é uma ótica que vem do marxismo, que vem da luta de classe, da ideia de opressor e oprimido. Então, teoricamente, né, entre aspas, oprimidas, que somos nós mulheres, a gente precisa então agora ir para a situação de poder, que seria estar nesses altos cargos, estar em grandes poderes políticos, ser presidente, nós precisamos ser senadoras, porque aí nós então iremos inverter a ordem das coisas e seremos agora nós as dominadoras, as opressoras, que iremos controlar a sociedade. Né? Essa é uma ótica da política de classes. Mas quando a gente vê a história de como surgiu o movimento sufragista, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha de um lado os sufragistas defendendo o voto feminino, a gente tinha de outro movimento de mesmo tamanho ou até maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Reino Unido, isso também aconteceu, de mulheres cristãs que não concordavam com a ideia de que as mulheres votassem. Elas não concordavam, porque elas entendiam que com isso as mulheres iriam ter que perder muitos dos direitos que elas já tinham. Porque a ideia do voto, né, falando especificamente do caso dos Estados Unidos e que isso aconteceu, tem um livro bastante emblemático, se eu não me engano o nome, eu li tem alguns meses, agora não estou lembrando do título exatamente, mas é tipo Razões para não apoiar o sufrágio feminino, que foi escrito por uma mulher cristã da época e que, ao mesmo tempo em que o movimento sufragista crescia nos Estados Unidos, ela fazia parte de um grupo de mulheres cristãs que eram contrárias a essa ideia, justamente porque ela dizia o seguinte: as sufragistas, elas queriam que a mulher tivesse o direito de votar, e para isso, né, assim como acontecia com os homens, as mulheres teriam que se alistar, teriam que fazer alistamento, teriam que perder alguns dos seus direitos que elas tinham em relação ao casamento, algumas coisas seriam implicadas. Então, essas mulheres, elas questionavam a coisa e não concordavam justamente com isso, porque elas entendiam que, de certo modo, a mulher vivia numa situação de privilégio, né? Enquanto que para o homem ter o direito de votar, ele precisava dar vida pela pátria, né, servindo ao exército, estando disposto a ir à guerra caso houvesse necessidade, e naquela época guerra era uma coisa muito mais frequente até do que hoje, né? Então, a mulher, de certo modo, vivia em situação de privilégio, né? E como é hoje um privilégio para a mulher, no sentido de que a gente pode votar sem ter que se alistar, sem ter o alistamento obrigatório, como tem no caso dos homens, né? Então, essa questão da mulher na política é o seguinte: a mulher nunca teve interesse pela política. E ela continua não tendo. Por que vocês acham que 100 anos depois, quase, do sufrágio feminino, das mulheres poderem votar, ainda assim não tem tantas mulheres na política? Óbvio que tem mulheres que se interessam, né? E ótimo que elas possam ter essa ambição de ascender politicamente, de subir, de ser eleita e tudo mais. Mas a maior parte das mulheres não tem interesse por isso, porque não é um interesse natural da mulher, não é uma inclinação natural da mulher. Então, se hoje a maior parte dos nossos parlamentares, dos nossos governadores, prefeitos, presidentes são homens, é simplesmente porque nós mulheres não queremos mulheres no poder, simplesmente porque a gente não tem interesse. Né? Existe um fator até bastante interessante sobre isso, que eu falei sobre isso no meu curso, Verdades Inconvenientes sobre o Feminismo, né? De como vocês podem até achar que eu sou preconceituosa falar isso aqui, que é polêmico. Mas eu tenho uma teoria, que é a seguinte, né? Eu tenho essa teoria e eu acho que certamente tem algum livro sobre isso, eu ainda não parei para pesquisar. De que depois que a mulher passou a votar, a forma de fazer política mudou. A forma de tratar da política foi alterada, né? Quando a gente vê, por exemplo, uns 300 anos atrás, quando se falava em política, era uma ideia muito de o que é que eu vou executar no médio, no curto e no longo prazo. Era sempre uma coisa de cumprimento de dever, de ajudar a população, de coisas a serem feitas, e coisas possíveis e palpáveis, né? E de princípios também.
Depois que as mulheres passam a ter esse direito ao voto, é importante dizer que Hitler, né, subiu ao poder na Alemanha com o apoio da maior parte das mulheres. As mulheres eram loucas por Hitler. Os políticos passam a fazer as suas promessas de campanha baseadas num sentimentalismo, né? O sentimentalismo tóxico, como fala o Dalrymple, como fala o Mário Ferreira dos Santos, também fala sobre isso na Invasão Vertical dos Bárbaros, de que quando esse fenômeno acontece das mulheres passarem a votar, a forma de se fazer política muda. Nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres não são fixas de um determinado partido. Então, tem eleição, o eleitorado feminino é o mais imprevisível. Os homens normalmente são mais republicanos, os homens mais velhos, os homens mais jovens geralmente são mais democratas nos Estados Unidos, mas isso também varia de região para região. Mas as mulheres é sempre o eleitorado que acaba decidindo nas eleições americanas, porque a cada eleição elas votam ou nos democratas ou nos republicanos. Isso sempre altera. Por que isso altera? Porque as mulheres, normalmente, tá, têm essa tendência a levar as coisas para o sentimentalismo, para a ideia dos sentimentos. Eu tô votando nele porque eu gostei da cara dele, achei ele bonitinho. É só a gente ver como é que era Collor. Quem tem as mulheres mais antigas um pouquinho devem se lembrar que teve muita mulher mais velha aí que votou em Collor porque achava ele lindo, porque achava ele a mesma coisa com o Roosevelt também, né, que era bonitão também. Então, aliás, o Ronald Reagan, né, que era muito bonito também, que era ator e tal. As mulheres elegeram ele porque achavam ele muito bonito. Então, um fator de quando a mulher passa a decidir politicamente é que a política pode ser levada, de certo modo, a um sentimentalismo, né? Existe um outro ponto também, que aí, para a gente equilibrar essa questão, né, para vocês não acharem que eu estou contra as mulheres, é que Edith Stein fala sobre isso, né? Fala sobre como quando a mulher adentra em lugares que antes ela não estava presente, como na política ou em outras profissões, ela consegue ressignificar muita coisa, ela consegue reinterpretar muita coisa e transformar essa habilidade que antes era somente masculina. Ela executa o seu papel de governante, de alguém que está ali no poder, pensando no povo, né? Pensando numa pessoa real. E às vezes os homens tendem a criar os seus pensamentos de aplicar a coisa na política sem pensar na pessoa mesmo que está ali por trás, que vai ser atingida por isso. Então, acaba que as coisas se equilibram, né? Mas achei interessante trazer esse ponto.